Olá, meu nome é Marcela, sou professora de literatura inglesa na UERJ, pesquisadora da obra de Jane Austen, e agora que você já leu esse romance incrível que é Persuasão e, portanto, A Carta do Capitão Wentworth, são metade agonia, metade esperança, você provavelmente concorda que essa é uma das cartas mais bonitas, se não a mais bonita da história da literatura. A gente vai falar um pouco aqui nessa aula sobre o processo de escrita de Jane Austen, com spoilers, e vamos falar um pouco mais sobre o contexto histórico geral, a questão da guerra, a relação familiar de Jane Austen com a Marinha. Pois bem, essa carta tão elogiada e tão memorável de Persuasão quase não existiu. Você sabia disso? Pois é. Originalmente, Jane Austen tinha escrito os 2 últimos capítulos com o final ali se resolvendo de uma forma muito diferente. Não se preocupe, Anne e Wentworth ficariam juntos mesmo assim. A Jane nunca abriu mão daquela máxima dela de que depois de algum sofrimento todas as suas protagonistas encontrariam um final feliz, mas a maneira como eles iam se entender bastante diferente. Era assim: Anne estava andando pela rua em Bath, ela encontra o almirante Croft, ele convida ela para entrar na casa dele, conversar um pouco com a senhora Croft, ela acaba entrando, o Wentworth também aparece e o almirante faz um pedido para ele. Tá rolando ali aquela fofoca de que a Anne supostamente se casaria com o Sr. Elliot e o almirante, muito educado, muito amigo, sugere para o Wentworth perguntar para Anne se isso é verdade. Se for verdade, ele vai abrir mão ali do aluguel dele de Kellynch Hall mais cedo para o casal poder ocupar o lugar deles ali como os herdeiros da propriedade. Obviamente, para a época e no contexto do romance, isso seria uma conversa bastante inadequada, até meio inapropriada para os padrões da época, e tem o adicional do relacionamento entre a Anne e o Wentworth. O Wentworth vai cumprir ali o que o almirante pede para ele, e a conversa acaba sendo bastante desconcertante, mas no fim das contas a Anne vai dizer que não está noiva do Sr. Elliot, e entre ali rubores e sugestões eles acabam se entendendo. Ele entende que ela ainda está apaixonada por ele e tudo dá certo. No final, no último capítulo, a Jane Austen vai amarrar as pontas, tudo certo, fim de romance. Então você pode perceber que algumas das passagens mais memoráveis de Persuasão não existiam nessa primeira versão do final da obra. Não foram preservados os manuscritos de Jane Austen, a maior parte dos manuscritos se perderam, provavelmente enviados para editores e depois descartados, mas curiosamente nós temos acesso aos manuscritos desses 2 últimos capítulos originais e sabemos que eles foram escritos em julho de 1816, que seria ali mais ou menos um mês antes da conclusão de fato da obra. A gente tem acesso a essas datas porque Cassandra Austen, melhor amiga, irmã mais velha e também depois a executora do espólio de Jane Austen, ela foi nomeada ali como responsável por cuidar dos bens intelectuais e materiais de Jane, ela vai fazer um levantamento e listar as datas em que os romances teriam sido escritos. Para Persuasão, ela colocou as datas de 8 de agosto de 1815 até 8 de agosto de 1816. Então a gente tem uma ideia ali desse processo de composição. E é muito legal ter acesso a esses manuscritos. Se vocês procurarem, com certeza vocês encontram na internet muito facilmente, porque também dá uma ideia pra gente do que era esse processo de escrita e de revisão de Jane até ela chegar à conclusão que ela precisaria reescrever completamente esses últimos capítulos e mudar muita coisa. A gente tem vários riscos, várias notas, observações. Isso mostra Jane como uma artista muito consciente, muito minuciosa, e acaba negando ali um dos mitos que foram inventados em torno da artista, que passa também pelos comentários que os irmãos dela fizeram após a morte dela, de que ela supostamente não ligava muito para escrita, que seria só um hobby, que ela não via isso como uma carreira. Então a gente vê que Jane Austen levava a escrita dela muito a sério. Acho que qualquer leitor vai perceber isso, mas temos ali evidências de fato de como ela trabalhava arduamente nos seus manuscritos. E essas datas que a Cassandra listou são bem interessantes para o contexto. A gente falou na nossa primeira aula sobre a questão da guerra, sobre a questão da marinha. Então, no dia 8 de agosto de 1815, quando supostamente a Jane teria começado a escrever o romance, os jornais estavam noticiando que Napoleão tinha partido ali no navio HMS Northumberland, né, como prisioneiro após a Batalha de Waterloo, em que a Inglaterra sai vitoriosa das guerras napoleônicas. Isso vai ser um grande evento que molda a ideia da Inglaterra moderna. Então, teve essa
coincidência aí de datas, que não é exatamente uma coincidência, porque esse contexto histórico muito carregado, não é, da Inglaterra do futuro, das guerras napoleônicas, vai ser fundamental para esse romance que ela escreve ao longo do ano seguinte. Vai ser um período muito turbulento para a Jane pessoalmente, porque ela já estava doente, a gente não sabe exatamente qual era a questão de saúde que ela tinha. Tem pesquisadores que dizem que era doença de Addison, tem pesquisadores que acham que era linfoma, tem outros que teorizam outras coisas ainda, mas o fato é que ela já estava doente em 1816, chegou a viajar para Cheltenham, que era uma cidade de spa, ou seja, que tinha uns tratamentos ali alternativos, com águas minerais e tal. Ela chegou a melhorar, conseguiu concluir o romance, começou a escrever outro, mas foi realmente esse período bastante atribulado para Jane e que ela estava pensando muito sobre a questão da marinha, que tem um interesse pessoal para ela. Inclusive um dos irmãos marinheiros dela, o Francis, teria dito para um fã americano de Jane Austen em 1852 que o Capitão Harville tinha sido inspirado nele, que tinha várias questões ali de personalidade, de hábitos domésticos, costumes, que teriam sido inspirados nele. Faz muito sentido, não é? Um dos irmãos dela também tinha ajudado a revisar Mansfield Park, que é um romance que também trata ali com alguns termos marítimos e da marinha. Então, a gente tem esse interesse pessoal e tem um interesse histórico mais amplo. Persuasão é situado no verão do hemisfério norte de 1814, então tem uma diferença fundamental entre o que o leitor contemporâneo a Jane Austen sabia, ou seja, o que o leitor que vai se debruçar sobre Persuasão assim que ele é publicado sabia, e o que os personagens do romance sabem, porque no romance a gente está num período ali de pausa, né, de paz temporária, em que está tendo uma desmobilização massiva, ou seja, vários dos oficiais da marinha estão voltando para casa, porque Napoleão estava na época exilado na ilha de Elba. Então ninguém sabia quando, se e de que maneira as hostilidades estourariam de novo. E é assim que a história de amor de Anne e Wentworth acaba transcorrendo. Se a gente lembrar, Anne vai traçar a carreira do Wentworth e acompanhar como ele está a partir da imprensa. Então a gente tem vários elementos. A imprensa estava em plena ascensão nessa época. Então a gente tem vários elementos. A guerra, a imprensa, essa Inglaterra moderna se moldando ali no romance. Então essa ideia de uma paz que é temporária e que a qualquer momento o Wentworth e todos os seus companheiros vão ter que voltar para o combate, vai moldar a maneira como esse relacionamento se desenrola ali, esse reencontro se desenrola. Um romance muito preocupado com a noção do tempo e do tempo como sendo muito relativo. A gente vai explorar esse tema daqui a pouquinho. Mas a Anne vai acompanhar, não é? Ela vai ter uma espécie ali de quase um fichário de notas e observações sobre como foi a carreira de Wentworth. Eles têm aquele rompimento, não é muito doloroso, numa época que o Wentworth só tinha para se recomendar o seu caráter. Inclusive tem alguns comentários sobre como isso inverte aquelas tramas de corte, né, de romance romântico e de romance de formação feminina, porque a Anne, que é proprietária de terras, obviamente ela não vai ser a proprietária de fato, mas o pai dela é, então ela tem uma posição mais confortável na sociedade, e o Wentworth no início não tem basicamente nada, ele só tem o caráter dele para se recomendar. Passam-se 8 anos e agora o Wentworth é rico, ele fez sua carreira e fez sua fortuna. E Anne vai acompanhar isso. Só que ela não pode escrever cartas para ele, ele não vai escrever cartas para ela, eles romperam. Então ela acompanha isso por meio da imprensa, isso é super interessante, não é? Ela fica observando se tem informações sobre o navio que ele está comandando, se algum casamento foi noticiado, ou pior, se a morte dele em combate vai ser noticiada. E essa era a realidade de muitos parentes de pessoas que estavam na marinha, inclusive da própria família Austen, não é? As cartas demoravam muito mais para chegar, em tempos de guerra, além de tudo, do que a imprensa. Não é? Os jornais chegavam muito mais rápido. Então a gente tem vários relatos históricos de famílias que ficaram sabendo das mortes de seus filhos, pais, irmãos, a partir dos jornais. E a gente vai ter, então, essa noção do tempo que eu mencionei, não é? O tempo aparece, é uma preocupação muito grande de Jane Austen, aparece como uma grande questão para a persuasão. E essa experiência da relatividade do tempo. A gente ouve logo no início, não é, que Anne está muito envelhecida, ela é uma mulher de 27 anos e perdeu o viço. E o que seria isso, não é? Supostamente envelheceu precocemente. O próprio Wentworth faz um comentário ali meio desagradável sobre ela, não diretamente, mas chega até ela, então aquela comunicação indireta que a gente comentou. Mas o que acontece? Quando Anne fica mais feliz, mais esperançosa, quando ela reencontra amigos, faz novos amigos, viaja, sai daquele ambiente um pouco carregado do lar dela,
a Anne rejuvenesce. O viço dela retorna, um monte de gente se apaixona por ela começa a ser mais valorizada, não é? Então essa noção da passagem do tempo e até da aparência, do envelhecimento, vai ser muito questionada em Persuasão. A gente tem uma história de segundas chances e de uma tensão muito grande, não é? Os conflitos podem estourar a qualquer momento. E até essa noção, não é, da questão das aparências, que Jane Austen trabalha com certo humor, dá pra gente traçar um paralelo com o nosso tempo. Sir Walter Elliot é um personagem um pouco engraçado, aquela figura meio sem noção e que é muito superficial. Ele rejeita, em primeiro lugar, os marinheiros porque ele diz que eles não são bonitos, porque eles envelhecem muito precocemente pela exposição ao sol e ficam muito bronzeados e muito enrugados. Ele não quer uma pessoa assim na casa dele, quando o Almirante Croft, né, aparece como uma possibilidade ali para alugar a Kellynch Hall. Ele faz vários comentários assim ao longo do romance, uma figura muito superficial, obcecado pelo próprio reflexo, e inclusive a adaptação mais recente brinca com isso. Tem uma questão ali de comparar padrões de beleza em Bath e em Londres e dar nota para a aparência das pessoas, mas de todo modo dá pra gente traçar, não é, um paralelo com o nosso tempo, tão obcecado com aparência, com juventude, com maneiras de rejuvenescer ou se manter jovem, né? Então, é uma das várias maneiras como Jane Austen escreve um romance que se torna, de fato, um clássico, que segue muito relevante no contemporâneo, para além desse contexto histórico que a gente tem ressaltado. Importante ainda sobre essa questão do contexto histórico e para o final feliz de Anne Elliot, que é legal a gente ressaltar, é a questão das mulheres em navios. Tem uma conversa muito acalorada entre Wentworth e sua irmã, a senhora Croft, esposa do almirante, sobre a presença de mulheres em navios de guerra. O Wentworth diz que é contra, que é um absurdo. Ela fala que absurdo é ele achar que mulheres não são seres racionais, que preferem estar perto dos seus maridos do que ficar em casa esperando, isoladas. De novo, uma crítica ali, não é, ao isolamento e a essa distância. E o Wentworth vai falar, mas você fala isso porque você estava com seu marido, você era a única mulher a bordo, é diferente. Então, tem uma sugestão aí de que o Wentworth, na verdade, não se opõe inteiramente à presença de mulheres nos navios, mas sim a qualquer mulher que não a esposa do capitão. Isso pode ter sido inspirado na experiência do Charles, o outro irmão de Jane Austen, que era marinheiro. Ele foi capitão de um navio chamado HMS Namur e, tendo se casado em 1807 com Frances Palmer, ele vai ter autorização do almirante para levar não apenas a esposa, mas as filhas a bordo. Então, Jane pode ter tido essa inspiração ali da experiência familiar dela para falar sobre isso. E a gente tem, então, fundamentação para imaginar que no futuro Anne não ficaria de novo isolada em casa quando Wentworth voltasse, não é? Para a guerra, porque tem esse espaço para a gente imaginar. Inclusive, no filme de 1995, a última cena vai trazer Anne no navio com Wentworth no final, quando as hostilidades estouram de novo. Então, de novo, aquela questão do tempo histórico do leitor e o tempo histórico dos personagens que são próximos, não é? Mas ao mesmo tempo muito distantes, trazendo mais uma vez aquela questão da relatividade do tempo em Persuasão. E para a gente encerrar, nós temos uma observação super legal de uma pesquisadora chamada Deirdre Shauna Lynch, e ela vai dizer o seguinte, que na última frase do romance, Jane Austen traz o romance para o presente. Então a gente fica um pouco ali, de novo, colado em Anne, meio que prendendo o fôlego por um momento, esperando para ver o que vai acontecer. E o que acontece é o seguinte, a gente tem um comentário na voz narrativa normalmente, não é? Dizendo que Anne se orgulhava de ser esposa de um oficial da Marinha, então no passado ela se orgulhava, ela fez, ela foi, não é? Normalmente a narrativa é assim. Mas aí, o último comentário, o tempo muda para o presente. Então, ela se orgulhava de ter um marido que era oficial da Marinha, mas ela deve pagar o imposto do alarme súbito, significando que a qualquer momento esse marido pode voltar ali para a guerra, as coisas, né, podem estourar de novo. Então, é super legal o quão consciente, de novo, Jane Austen está da questão da linguagem, para causar efeitos ali quase cinematográficos pra gente. A gente quase puxado para aquela cena do navio na interpretação do Roger Mitchell. Então, é um romance muito moderno, 200 anos, mais de 200 anos depois, Persuasão segue sendo um romance muito querido pelos leitores da Jane, junto ali com Orgulho e Preconceito, não é? Entre talvez os mais populares,
por ser um romance muito bem escrito, trazer essa aliança inegável entre protagonista e leitor. Ninguém é mais próximo de Anne Elliot do que nós, e a gente realmente torce por essa personagem que sofreu tanto, não é? Que não se encontrava ali com sua família, mas consegue formar uma comunidade junto com a Marinha. Então, é um romance de segundas chances, é um romance que olha para essa Inglaterra moderna com bons olhos, e na nossa modernidade, 200 anos depois, a gente consegue entender exatamente quais são as grandes questões de Anne Elliot. Muito obrigada pela companhia.